O sangue escorreu pela minha testa quando bati a cabeça no volante. O caminhão derrapou na BR-101, ali na Serra do Espírito Santo, e por pouco não capotei no abismo. Eram 3 da madrugada de uma sexta-feira chuvosa, e eu acabara de descobrir que minha carga não era o que pensava. O coração disparou quando vi, pelo retrovisor, os faróis de 2 motos se aproximando em alta velocidade. Eles sabiam. De alguma forma, eles sabiam o que eu estava carregando. Meu nome é Marcelo Tavares, tenho 45 anos e há 17 anos rodo essas estradas do Brasil inteiro. Nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, filho de estivador do Porto de Vitória. Desde moleque sempre tive fascínio pelos caminhões que entravam e saíam do porto carregados de mercadorias. Meu pai sempre dizia: "Filho, a estrada é como o mar, ela te ensina tudo, mas também pode te engolir se você não souber respeitá-la." Comecei como ajudante aos 16 anos, carregando e descarregando o caminhão. Foi assim que conheci o João Batista, um caminhoneiro veterano que virou meu mentor. Ele me ensinou tudo sobre a profissão, como ler as estradas, como tratar o caminhão com carinho, como negociar frete e, principalmente, como sobreviver longe de casa. Marcelinho, ele sempre falava, caminhoneiro que se preza, conhece sua máquina melhor que a própria mulher. Aos 28 anos, consegui comprar meu primeiro caminhão, um Scania 113 usado, mas que ronronava como um gatinho nas minhas mãos. Batizei ele de Fé em Deus, porque foi com muita fé que consegui juntar a grana para o financiamento. Naquela época, eu era casado com a Sandra, uma mulher guerreira que aguentou minhas ausências constantes. Tivemos 2 filhos, o Rafael, que hoje tem 15 anos, e a Letícia, de 12. A vida de caminhoneiro nunca foi fácil. Semanas fora de casa, dormindo na boleia, comendo em posto de gasolina, lidando com fiscalização, polícia, bandidos nas estradas. Mas eu amava aquela vida. A liberdade da estrada, a paisagem mudando a cada quilômetro, os colegas de profissão que viravam família. A gente criava uma irmandade única entre os que vivem na pista. O casamento com a Sandra não resistiu. Depois de 12 anos juntos, ela cansou de me esperar chegar, cansou das promessas de que eu ia parar de viajar tanto. No fundo eu sabia que ela tinha razão, mas a estrada estava no meu sangue. A separação foi dolorosa, principalmente por causa das crianças. Eles ficaram com a mãe em Vila Velha e eu continuei rodando, mandando pensão sempre em dia e visitando quando dava. Nos últimos anos, as coisas ficaram mais difíceis. A economia não ajudava. O diesel cada vez mais caro, frete baixo, muita concorrência desleal. Tive que vender o Scania e comprar um caminhão mais simples, um Ford Cargo 2D428. Não tinha o mesmo charme do Scania, mas era confiável e econômico. Rebatizei de Nova Esperança, porque precisava acreditar que tempos melhores viriam. Foi nessa situação apertada que recebi uma proposta diferente. Um cara chamado Roberto Mendes, que dizia ser despachante, me ofereceu um frete de Vitória até Corumbá, fronteira com a Bolívia. O valor era 3 vezes maior que qualquer frete normal. "É só uns equipamentos eletrônicos", ele disse. "Nada demais, só precisa de cuidado especial por causa do valor da mercadoria." O dinheiro cobriria minhas dívidas e ainda sobraria para começar a reformar a casa onde meus filhos moram. Deveria ter desconfiado desde o início. O Roberto era meio esquivo, sempre mudava de assunto quando eu perguntava detalhes sobre a carga. Os documentos pareciam estar em ordem, mas havia algo estranho no jeito dele falar, nos olhos que não me encaravam direito. Minha experiência de estrada sempre me alertou quando algo não cheirava bem, mas desta vez o desespero falou mais alto que a prudência. Carreguei o caminhão num galpão nos arredores de Cariacica. Eram caixas lacradas, pesadas, todas marcadas como equipamentos eletrônicos. O pessoal que fez o carregamento era profissional, usava uniforme, tinha equipamentos adequados. Tudo parecia legítimo. O Roberto me entregou toda a documentação,
Pagou metade do valor adiantado e disse que o restante seria pago na entrega. A viagem começou tranquila. Saí de Vitória numa terça-feira de manhã, tempo bom, trânsito normal. Passei por Minas Gerais sem problemas. Dormi num posto conhecido em Uberaba, onde sempre parava quando fazia essa rota. Os colegas caminhoneiros conversaram comigo normalmente, ninguém suspeitou de nada. Eu mesmo não suspeitava de nada. Mas agora, nesta madrugada fria na Serra Capixaba, com 2 motos me perseguindo e sangue escorrendo pelo meu rosto, eu sabia que tinha me metido numa furada que podia custar minha vida. O que diabos eu estava carregando? As motos se aproximavam cada vez mais e eu pisava fundo no acelerador da Nova Esperança. O motor do Ford gemia subindo a serra e eu rezava para que não esquentasse. Ai, meu Deus, me tira dessa, murmurei enquanto olhava pelo retrovisor. Os faróis das motos cortavam a escuridão como 2 olhos diabólicos me perseguindo. Minha mente disparava, tentando entender o que estava acontecendo. Quem eram aqueles caras? Como sabiam da minha carga? E, principalmente, o que diabos eu estava transportando que valia uma perseguição dessas? 17 anos de estrada me ensinaram que quando alguém te persegue de madrugada, não é para pedir informação. Conhecia aquela serra como a palma da mão. Já tinha passado ali centenas de vezes, indo para o interior do estado ou seguindo para Minas. Sabia que dali a uns 5 quilômetros tinha uma estrada vicinal que dava numa fazenda abandonada. Se conseguisse chegar lá, talvez pudesse me esconder até amanhecer e pensar numa saída. O corte na testa ardia e sentia o gosto de sangue na boca. Quando derrapei na pista molhada, bati o rosto no volante com tanta força que vi estrelas. Por pouco o caminhão não virou. Agora estava dirigindo meio tonto, mas não podia parar. Aquelas motos não vinham trazer flores. Consegui ver a entrada da vicinal. Reduzi a velocidade bruscamente e virei à direita, apagando os faróis do caminhão. Era uma manobra arriscada, mas não tinha escolha. O caminhão balançou violentamente na estrada de terra e ouvi algumas caixas se movimentando na carroceria. "Segura aí, Nova Esperança", falei baixinho, como sempre fazia quando precisava que meu caminhão me salvasse de alguma. As motos passaram reto na rodovia. Pelo barulho, percebi que reduziram a velocidade, provavelmente procurando onde eu tinha sumido. Dirigi mais uns 2 quilômetros pela estrada de terra e parei atrás de um galpão abandonado. Desliguei o motor e fiquei no silêncio absoluto, só ouvindo meu coração disparado e os grilos cantando. Esperei quase 1 hora até ter certeza de que estava seguro. Durante esse tempo, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido desde que peguei aquele frete. Os sinais estavam lá. Eu é que não quis enxergar. O Roberto nervoso, o pagamento generoso demais. O mistério sobre o que realmente era a carga. Como fui burro. Quando me senti mais seguro, decidi investigar o que estava carregando. Peguei a lanterna que sempre ando na boleia e fui até a carroceria. As caixas estavam todas lacradas com fita adesiva industrial e marcadas como equipamentos eletrônicos. Mas agora, olhando com mais atenção, percebi que algumas estavam danificadas pela freada brusca. Em uma das caixas que se abriu um pouco, consegui enfiar a mão e tatear o conteúdo. Não eram equipamentos eletrônicos. Era algo embrulhado em plástico pesado, com formato irregular. Meu estômago embrulhou quando comecei a suspeitar do que podia ser. Abri completamente uma das caixas menores. Dentro havia pacotes retangulares embrulhados em plástico transparente, com um pó branco dentro. Não precisava ser expert para saber o que era aquilo. Cocaína. Uma quantidade absurda de cocaína. Minhas pernas bambearam e tive que me apoiar na lataria do caminhão. Eu estava transportando drogas para a fronteira. Era um mula sem saber. Se a polícia me pegasse com aquilo, seria cadeia na certa. Minha vida estava acabada. Pensei nos meus filhos, no que eles pensariam do pai deles preso por tráfico de drogas. Pensei na Sandra, que sempre dizia que um dia minha ganância ia me meter numa enrascada.
Ela estava certa, mas ao mesmo tempo sentia uma raiva imensa. Aquele Roberto tinha me usado, tinha aproveitado do meu desespero financeiro para me transformar num criminoso. Eu que sempre fui trabalhador honesto, nunca me meti em coisa errada. Agora estava ali com quilos de cocaína no meu caminhão. Olhei para o céu estrelado e pensei no meu pai. Pai, me ajuda a sair dessa, falei em voz alta. Ele sempre dizia que quando a gente se mete numa furada, a única saída é pela frente. Não adianta fugir, tem que enfrentar as consequências e tentar fazer a coisa certa. Mas qual era a coisa certa naquela situação? Entregar tudo para a polícia? Podia ser preso mesmo assim. Continuar a viagem e entregar a droga? Seria cúmplice consciente do crime. Jogar tudo fora? Os donos da mercadoria não iam esquecer isso facilmente. Voltei para a cabine e peguei meu celular. Não tinha sinal naquela região isolada. Mesmo que tivesse, não sabia para quem ligar. A polícia podia não acreditar na minha versão. O Roberto certamente negaria tudo. Eu que me lasque sozinho com a bomba que estava carregando. Decidi que a primeira coisa era sair daquela região. Se os caras das motos tinham me encontrado uma vez, podiam encontrar de novo. Precisava ir para um lugar seguro, onde pudesse pensar melhor na situação. Liguei o caminhão novamente e voltei devagar para a rodovia. Não havia movimento. Segui em direção à Vitória, dirigindo bem devagar, prestando atenção em qualquer movimento suspeito. Minha vida tinha virado um filme de ação, só que desta vez era real, e eu podia morrer de verdade. A madrugada foi a mais longa da minha vida. A cada farol que aparecia no retrovisor, meu coração disparava. A cada posto policial que passava, suava frio pensando se eles iam me parar. Estava transportando morte pura e não sabia como sair dessa furada. Consegui chegar em Vitória quando o sol estava nascendo. A cidade despertava com o movimento normal de sempre. Gente indo trabalhar, ônibus lotados, trânsito começando a ficar intenso. Para todos aqueles era só mais um dia comum. Para mim, podia ser o último dia da minha vida como homem livre. Parei num posto de gasolina na BR-101, próximo ao contorno de Vitória. Precisava lavar o rosto, cuidar do corte na testa e, principalmente, pensar no que fazer. O espelho do banheiro refletiu um homem cansado, com olheiras profundas e uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto em mim mesmo. Enquanto limpava o ferimento, tentava organizar os pensamentos. Primeira opção: procurar a polícia e contar tudo. Risco de não acreditarem e me prenderem mesmo assim. Segunda opção: tentar contato com o Roberto e devolver tudo. Risco de ele negar envolvimento e eu ficar na mão. Terceira opção: jogar toda a droga fora e sumir. Risco dos donos da mercadoria me encontrarem para acertar as contas. Todas as opções pareciam levar para o mesmo destino: cadeia ou caixão. Voltei para o caminhão e liguei o celular. Agora tinha sinal. Disquei o número do Roberto, mas caiu direto na caixa postal. Tentei mais umas 5 vezes, sempre a mesma coisa. O desgraçado tinha sumido. Foi aí que recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi receoso. Alô, Marcelo? A voz era masculina, calma, com sotaque que não consegui identificar. Quem tá falando? Respondi, já sentindo que não era boa coisa. Isso não importa. O que importa é que você está com uma mercadoria nossa e precisa entregar no prazo combinado. Meu sangue gelou. Que mercadoria? Eu não sei do que você está falando. Não, Marcelo, vamos parar com essa encenação. Você sabe muito bem o que está carregando e sabe também que não pode simplesmente sumir com nossa propriedade. Escuta aqui, cara. Eu fui enganado. Disseram que era equipamento eletrônico. Eu não sou traficante, sou um caminhoneiro honesto que foi usado. Ele riu do outro lado da linha. Era uma risada fria, sem humor. Honesto, você pegou 3 vezes mais que o valor de qualquer frete normal e não desconfiou de nada? Por favor, Marcelo. Você pode até não ter certeza do que era, mas sabia que era algo suspeito. Ele estava certo, e isso doía mais que o corte na minha testa. No fundo, eu sabia que algo estava errado,
mas a ganância tinha falado mais alto que a prudência. "O que vocês querem?" perguntei resignado. "Muito simples. Continue a viagem como combinado. Entregue a mercadoria em Corumbá. Receba o restante do pagamento. Todo mundo feliz." "E se eu me recusar?" "Você tem 2 filhos lindos, não é? O Rafael joga futebol no time juvenil do Vila Velha. A Letícia estuda no Colégio São João Batista. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com eles." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ameaçar meus filhos era cruzar uma linha que não podia ser cruzada. "Seus filhos da puta! Se vocês encostarem um dedo nos meus filhos, eu..." "Você o quê, Marcelo? Vai chamar a polícia e contar que está transportando 50 quilos de cocaína pura? Vai explicar como um caminhoneiro honesto aceita um frete 3 vezes mais caro sem fazer perguntas?" 50 quilos. A dimensão do problema ficou ainda maior. Era droga suficiente para me mandar para a cadeia pelo resto da vida. "Você tem 48 horas para chegar em Corumbá. O contato para a entrega é o mesmo que foi combinado com o Roberto. Não nos decepcione, Marcelo. Não queremos ter que tomar medidas drásticas." A ligação foi encerrada. Fiquei ali parado, segurando o celular, sentindo que minha vida tinha acabado. Eles sabiam tudo sobre mim, onde moravam meus filhos, onde estudavam, onde jogavam futebol. Como tinham conseguido essas informações tão rapidamente? Liguei imediatamente para a Sandra. Ela atendeu no 3º toque. "Marcelo, que horas são essas para ligar? Aconteceu alguma coisa?" "Sandra, escuta bem o que eu vou falar. Pega as crianças agora e vai para a casa da sua mãe em São Mateus. Não sai de lá até eu te ligar de novo." O que está acontecendo? Você está me assustando." "Por favor, Sandra, pelo amor de Deus, não questiona agora. Faz o que eu estou pedindo. A vida das crianças pode depender disso." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Conhecia meu jeito há tempo suficiente para saber quando eu estava falando sério. "Tá bem, mas depois você me explica tudo direito. E Marcelo, se você se meteu em alguma coisa errada, eu sei que fui idiota. Só vai com as crianças, por favor." Desliguei e me senti um pouco aliviado. São Mateus ficava no interior do estado, na casa de uma velha que ninguém conhecia. Pelo menos por enquanto eles estariam seguros. Mas eu ainda estava com 50 quilos de cocaína no meu caminhão e criminosos ameaçando minha família. A situação tinha saído completamente do controle. Decidi seguir para Corumbá. Não tinha escolha. Melhor entregar a droga e tentar sair dessa história vivo. Depois, eu pensaria em como reconstruir minha vida e proteger meus filhos. Abasteci o caminhão, comprei alguns mantimentos e voltei para a estrada. A BR-101 Sul estava movimentada, trânsito normal para um sábado de manhã. Caminhoneiros, carros de passeio, ônibus, vida normal para quem não estava carregando droga suficiente para abastecer metade do estado. Enquanto dirigia, tentava entender como tinha chegado naquela situação. 17 anos de profissão honesta, sempre cumprindo contratos, nunca me metendo em coisa errada. Bastou um momento de fraqueza, um aperto financeiro, para eu me transformar num criminoso. A estrada para Corumbá era longa. Mais de 1.000 quilômetros pela frente, com a mercadoria mais perigosa que já tinha transportado. E agora eu sabia que não estava sozinho nessa estrada. Eles estavam me vigiando, acompanhando cada movimento. A cada parada que fazia, olhava ao redor procurando rostos suspeitos, carros que pudessem estar me seguindo. Paranoia total, mas justificada. Minha vida tinha virado um filme de terror, e eu era o protagonista que não sabia se ia sobreviver até o final. Parei para almoçar num restaurante de beira de estrada em Aimorés, Minas Gerais. Era um lugar que eu conhecia há anos, frequentado principalmente por caminhoneiros. Comida caseira, preço justo, pessoal honesto. Naquele momento precisava de um pouco de normalidade, mesmo que fosse só na hora do almoço. Estava terminando meu prato de arroz, feijão e bife, quando um homem se aproximou da minha mesa. Era alto, magro, uns 60 anos, com o cabelo grisalho e os olhos mais inteligentes que eu já tinha visto.
Usava uma camisa simples e calça jeans, nada que chamasse atenção. Posso sentar? Perguntou, apontando para a cadeira vazia na minha frente. Olhei ao redor. O restaurante tinha várias mesas vazias. Por que ele queria sentar justamente na minha? Minha paranoia estava no máximo desde a ligação ameaçadora. Claro, respondi, tentando parecer calmo. Ele se sentou e pediu apenas um café para a garçonete. Ficamos alguns minutos em silêncio, ele me observando com aqueles olhos penetrantes. Você está com problemas, disse finalmente. Não era pergunta, era afirmação. Senti meu coração acelerar. Não sei do que você está falando, respondi, tentando soar convincente. Marcelo Tavares, 45 anos, caminhoneiro há 17 anos, pai de 2 filhos, separado da Sandra. Carregou ontem um caminhão em Cariacica com destino a Corumbá. Só que não sabia que estava carregando 50 quilos de cocaína pura. Minha mão tremeu quando peguei o copo de refrigerante. Como ele sabia de tudo isso? Quem é você? Perguntei, olhando ao redor para ver se tinha mais alguém suspeito no restaurante. Meu nome é Carlos Alberto, mas pode me chamar de Carlão. Sou investigador da Polícia Federal, aposentado. Trabalho há 3 anos numa operação particular para desmantelar essa rota de tráfico. Instintivamente, fiz menção de me levantar, mas ele segurou meu braço suavemente. Calma, Marcelo. Se eu quisesse te prender, você já estaria algemado. Estou aqui para te ajudar. Me ajudar? Você é policial. Era policial. Agora trabalho por conta própria. E acredite, você não é o cara que a gente quer pegar. Você é apenas uma peça no jogo, um coitado que foi usado pelos verdadeiros criminosos. Ele puxou uma cadeira para ficar mais próximo e baixou o tom de voz. Há 3 anos rastreio essa organização. Eles usam caminhoneiros honestos como você para transportar droga. Sempre escolhem pessoas em dificuldade financeira, oferecem um dinheiro tentador, fornecem documentação aparentemente legal. O caminhoneiro vira mula sem saber. Como você sabe tudo sobre mim? Porque venho acompanhando esta carga específica há 2 semanas. Sabíamos que seria transportada, só não sabíamos por quem até você ser escolhido. Carlão tomou um gole do café antes de continuar. O Roberto Mendes não é despachante, é um recruta dos traficantes. Ele mapeia caminhoneiros em dificuldade, investiga a vida deles e faz a abordagem no momento certo. No seu caso, eles sabiam das suas dívidas, da pensão dos filhos, da situação apertada. Tudo fazia sentido agora. O jeito como o Roberto apareceu na minha vida, conhecendo detalhes que eu não tinha contado para ninguém. Eles tinham me estudado como um livro aberto. O que você quer comigo? Perguntei. Que você continue a viagem e faça a entrega como planejado, mas agora trabalhando conosco. Você tá maluco? Eu não vou virar dedo duro, e ainda por cima com minha família ameaçada. Marcelo, você não entende. Se continuar sozinho nessa, você vai acabar morto ou preso. Os caras que estão te usando não deixam testemunha viva. Depois que você entregar a mercadoria, eles vão te eliminar para não deixar ponta solta. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, mas fazia todo sentido. Por que manteriam vivo alguém que conhecia detalhes da operação? E trabalhando com vocês, eu vou ficar vivo. Trabalhando conosco, você vai ajudar a prender os verdadeiros chefões da organização. Em troca, ganha proteção para sua família e imunidade total. Você vira testemunha colaboradora, não criminoso. Era tentador, mas também perigoso. Se os traficantes descobrissem que eu estava colaborando com a polícia, não só eu morreria, como meus filhos também. Como eu sei que posso confiar em você? Você pode ser um deles tentando me testar. Carlão sorriu pela primeira vez desde que se sentou à mesa. Você não tem escolha, Marcelo. Ou confia em mim, ou tenta enfrentar uma organização criminosa internacional sozinho. O que você acha que tem mais chance de dar certo? Ele estava certo. Sozinho, eu não tinha chance nenhuma. Era um caminhoneiro comum contra criminosos profissionais. O que vocês querem que eu faça? Continue a viagem normalmente. Chegue em Corumbá e procure o contato que foi passado para você.
Faça a entrega, mas com um pequeno dispositivo escondido no caminhão que vai transmitir tudo para a gente. Na hora da entrega, a operação vai cercar o local e prender todo mundo. E se der errado? E se eles descobrirem o dispositivo? Aí você fala que não sabe de nada, que deve ter sido plantado por alguém. Você continua sendo a vítima da história. Carlão puxou um pequeno aparelho do bolso, do tamanho de uma moeda. Este é um transmissor GPS com áudio. Cola debaixo do painel do caminhão. A gente vai poder te rastrear e ouvir tudo o que acontece. Peguei o dispositivo. Era menor e mais leve do que eu imaginava. Tem uma equipe me seguindo desde Vitória. Carlão continuou. Você não viu porque são profissionais. Quando você chegar em Corumbá, vamos estar por perto. No momento da entrega, invadimos o local e acabamos com essa organização de uma vez. E depois? Como fica minha vida? Depois você volta para casa como herói. Ajudou a desmantelar uma quadrilha internacional de tráfico. Seus filhos vão ter orgulho do pai. Era uma proposta tentadora, mas extremamente perigosa. Se algo desse errado, eu seria um homem morto. Preciso pensar, falei. Não tem tempo para pensar, Marcelo. Ou você aceita agora, ou eu me levanto desta mesa e você continua sozinho com 50 quilos de cocaína no seu caminhão. Olhei para aquele homem que tinha aparecido do nada, conhecendo toda a minha vida. Ou ele era minha salvação, ou estava me levando para uma armadilha ainda maior. Mas que opção eu tinha? Tá bom, falei finalmente. Eu aceito. Depois que Carlão saiu do restaurante, fiquei mais uns 20 minutos tentando processar tudo o que tinha acontecido. Em menos de 24 horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Saí de caminhoneiro comum para mula de traficante e agora estava virando informante da polícia. Era muita coisa para uma cabeça só. Voltei para o caminhão com o pequeno transmissor no bolso. Antes de colar debaixo do painel, como o Carlão tinha orientado, fiquei alguns minutos olhando para aquele dispositivo que podia salvar minha vida ou me matar. Era o tamanho de uma moeda de R$1, mas carregava o peso do meu destino. Ai, meu Deus, me protege, murmurei antes de fixar o aparelho embaixo do painel, bem escondido atrás dos fios do rádio. Se alguém descobrisse aquilo, eu era homem morto na certa. Retomei a viagem pela BR-116, seguindo em direção a Belo Horizonte. O trânsito estava normal, mas eu não conseguia relaxar. A cada carro que me ultrapassava, a cada moto que aparecia no retrovisor, meu coração disparava. Estava virando paranoico, mas considerando a situação, um pouco de paranoia era até saudável. Parei num posto em Governador Valadares para abastecer e esticar as pernas. Enquanto o frentista enchia o tanque, liguei para a Sandra de um orelhão, por precaução. Já chegaram na casa da sua mãe? Perguntei assim que ela atendeu. Chegamos há pouco. Marcelo, que história é essa? A mãe está preocupada, as crianças fazendo 1000 perguntas. Eu preciso saber o que está acontecendo. Sandra, promete que não vai sair daí por nada? Prometo, mas me explica o que está rolando. Como explicar para a mãe dos meus filhos que eu tinha me metido numa treta de traficante? Como contar que nossa família estava sendo ameaçada por causa da minha burrice? Me meti numa furada feia, Sandra. Peguei um frete que não era o que parecia. Tem gente perigosa envolvida e eles sabem onde vocês moram. Por isso vocês têm que ficar escondidos até eu resolver isso. Meu Deus do céu, Marcelo. Eu sempre disse que um dia sua ganância ia dar problema. Que tipo de gente perigosa? Não posso falar por telefone. Só fica aí com as crianças. Juro que vou resolver tudo. Como você vai resolver? Chama a polícia. Se ela soubesse que eu já estava envolvido com a polícia, ficaria ainda mais desesperada. Vou resolver, Sandra. Confia em mim. Marcelo, ela suspirou fundo. Você sempre foi um bom pai e um bom homem. Não faz besteira. Os meninos precisam do pai deles vivo. Aquelas palavras me emocionaram. Apesar de tudo que tinha dado errado entre a gente, ela ainda se preocupava comigo. Eu vou voltar, Sandra. Prometo. Desliguei o telefone com o coração apertado. A responsabilidade de proteger minha família pesava nos meus ombros como uma carreta carregada.
Voltei para a estrada pensando em tudo que o Carlão tinha me contado. Se ele estava certo, eu era apenas uma peça descartável no esquema dos traficantes. Depois da entrega, eles me matariam para não deixar testemunha. A colaboração com a polícia não era apenas uma chance de fazer justiça, era minha única chance de sobreviver. Durante o resto da tarde, rodei por Minas Gerais, com a mente dividida entre a estrada e os pensamentos. A paisagem mineira passava pela janela. Montanhas, plantações, cidadezinhas, mas eu mal prestava atenção. Estava focado em cada detalhe do plano que tinha aceito. Quando anoiteceu, resolvi parar para dormir num posto em Três Corações. Era um lugar que eu conhecia, frequentado por muitos caminhoneiros. Talvez um pouco de convivência com os colegas me ajudasse a relaxar. Estacionei a Nova Esperança, entre outros caminhões, e fui para o restaurante. O ambiente estava animado, vários caminhoneiros jantando e conversando sobre frete, estrada, família. Por um momento quase esqueci da situação em que estava metido. "E aí, parceiro, tudo firmeza?" Um colega que eu conhecia de vista se aproximou da minha mesa. Era o Toninho, um caminhoneiro paulista que fazia a rota São Paulo-Nordeste. "Tudo tranquilo, Toninho. E você, como é que tá?" "Na luta, cara. Frete tá difícil, diesel caro, mas vamos que vamos. Você tá com cara de quem não dormiu direito." Se ele soubesse o motivo, não acreditaria. "É cansaço mesmo, tô rodando direto há 2 dias." "Cuidado com isso, irmão. A estrada não perdoa quem força muito. Quantas vezes a gente não viu colega capotar por causa de sono?" Toninho estava certo. A profissão já era perigosa em condições normais. Com a pressão que eu estava sofrendo, o risco de acidente era ainda maior. Conversamos mais uns 15 minutos sobre amenidades. Era bom fingir que estava tudo normal, que eu era apenas mais um caminhoneiro fazendo sua rota. Mas quando Toninho foi embora, a realidade voltou com força total. Fui para a boleia do caminhão tentar dormir, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o céu estrelado, pensando em como minha vida tinha mudado tão rapidamente. 3 dias atrás, eu era um trabalhador honesto com problemas financeiros comuns. Agora, era um criminoso involuntário colaborando com a polícia para salvar a própria vida. Por volta da meia-noite, ouvi passos se aproximando do caminhão. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei pelo vidro lateral e vi 2 figuras caminhando entre os caminhões estacionados. Na escuridão, não dava para ver os rostos, mas algo no jeito deles me deixou alerta. Eles pararam próximo ao meu caminhão e ficaram conversando baixo. Não conseguia ouvir o que falavam, mas percebi que um deles apontou para a Nova Esperança. Meu sangue gelou. Será que tinham me encontrado? Peguei meu celular e pensei em ligar para o Carlão, mas lembrei que ele não tinha me dado nenhum número. Como era que funcionava essa proteção que ele tinha prometido? Os 2 homens se afastaram, mas continuei acordado o resto da madrugada. Cada barulho me fazia pular. Cada movimento de outro caminhoneiro me deixava em estado de alerta. Estava perdendo o controle dos nervos. Quando amanheceu, levantei cansado, mas decidido a terminar logo aquela missão. Quanto mais tempo demorasse, maior o risco de dar tudo errado. Tomei um café reforçado, abasteci o caminhão e voltei para a estrada. A BR-050 estava movimentada naquela manhã de domingo. Famílias viajando, caminhoneiros trabalhando, vida normal seguindo seu curso. Como eu queria voltar para essa normalidade. Por volta das 10 da manhã, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. "Marcelo?" A voz era a mesma da ligação anterior, aquela que tinha ameaçado meus filhos. "Sou eu. Como está indo a viagem?" "Normal. Deve chegar em Corumbá amanhã à tarde." "Ótimo. Tem alguém te seguindo?" Meu coração disparou. Eles sabiam da equipe do Carlão? Seguindo? Não que eu tenha percebido. Melhor mesmo, seria uma pena se você estivesse tramando alguma coisa contra a gente. Eu só quero entregar essa carga e receber meu dinheiro. Não quero problema com ninguém. Inteligente. Continue assim. E Marcelo, seus filhos estão bem guardados com a vovó em São Mateus, não é? Lugar bonito, interior tranquilo. Quase deixei o celular cair. Eles sabiam onde minha família estava escondida. Como conseguiram essa informação tão rápido?
Não mexe com meus filhos, falei entre dentes. Não vamos mexer, desde que você cumpra sua parte do acordo. Até amanhã, Marcelo. A ligação foi encerrada e eu fiquei desesperado. Se eles sabiam onde a Sandra tinha levado as crianças, minha família não estava segura em lugar nenhum. Esses caras tinham uma rede de informações assustadora. Parei no acostamento e liguei para a Sandra de novo. Marcelo, que foi agora? Vocês têm que sair daí, agora. Como assim? Acabamos de chegar. Sandra, por favor, não discute. Pega as crianças e vai para outro lugar. Qualquer lugar mais longe daí. Tá acontecendo o quê? Você tá me assustando cada vez mais. Eles sabem onde vocês estão. Não sei como, mas sabem. Sandra ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Meu Deus, Marcelo, em que você se meteu? Depois eu explico tudo. Agora só sai daí. Aonde a gente vai? Vai para Maceió, na casa do seu primo Roberto. Fica lá até eu ligar de novo. Tá bom, mas se você morrer e deixar essas crianças órfãs, eu nunca vou te perdoar. Era uma ameaça carinhosa, do jeito que só a Sandra sabia fazer. Mesmo com medo, ela ainda se preocupava comigo. Voltei para a estrada mais determinado que nunca. Tinha que dar certo, não apenas pela minha vida, mas pela segurança da minha família. Os traficantes tinham tocado no que eu tinha de mais sagrado. Agora era guerra. Cheguei a Campo Grande no final da tarde de domingo. Ainda faltavam uns 300 quilômetros para Corumbá, mas decidi dormir ali para chegar descansado no destino final. A última etapa da viagem seria mais perigosa e eu precisava estar com a cabeça boa. Parei num posto na saída da cidade, próximo à BR-262, que me levaria até a fronteira. O lugar estava cheio de caminhoneiros que faziam a rota do centro-oeste, pessoal conhecido do meio. Era reconfortante estar cercado de colegas, mesmo que eles não soubessem da situação que eu estava vivendo. Enquanto jantava, observei cada pessoa que entrava e saía do restaurante. Qualquer cara estranho me deixava alerta. A paranoia tinha se tornado minha companheira constante. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a equipe do Carlão estava por perto, mesmo que eu não conseguisse identificá-los. Depois do jantar, fui para a boleia do caminhão e tentei relaxar um pouco. Liguei o rádio na frequência dos caminhoneiros para ouvir as conversas dos colegas. Era uma forma de me sentir parte do mundo normal, longe da loucura em que minha vida tinha se transformado. Olha aí, galera, tem um cambório ali no quilômetro 847 da BR-262. Fiscalização pesada, tão parando todo mundo, ouvi um colega avisar pelo rádio. Meu sangue gelou. Cambório era como os caminhoneiros chamavam os postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Se eles parassem meu caminhão e encontrassem a droga, estava ferrado. Não importava se eu era vítima ou colaborador. 50 quilos de cocaína na carroceria significava cadeia na certa. Peguei meu celular para tentar ligar para o Carlão, mas lembrei que não tinha nenhum número dele. Como diabos eu ia me comunicar com a equipe que supostamente estava me protegendo? Foi aí que meu celular tocou, como se alguém tivesse lido meus pensamentos. Marcelo, aqui é o Carlão. Carlão, cara, como você conseguiu meu número? A gente tem nossos métodos. Escuta, soube da fiscalização na BR-262. Não se preocupa, nossa equipe já cuidou disso. Você não vai ser parado. Como assim cuidou disso? A Polícia Federal tem influência sobre a PRF quando necessário. O posto de fiscalização vai receber uma informação que desvia a atenção deles para outros veículos. Você passa direto. Era impressionante como eles tinham controle da situação. Me fez pensar se realmente eram policiais ou se era outro grupo criminoso tentando me usar. Carlão, como eu sei que posso confiar em você? Como sei que você é policial mesmo? Porque se eu não fosse, você já estaria morto. Os traficantes não mantêm testemunha viva, Marcelo. Quantas vezes preciso repetir isso? Ele estava certo. Se fossem outros criminosos, já teriam me eliminado para ficar com a droga. Amanhã você chega em Corumbá. Carlão continuou. O contato vai ser feito no final da tarde, num galpão
nos arredores da cidade. Nossa equipe vai estar posicionada para agir no momento certo. E se der errado? Não vai dar errado. Só mantenha calma, faz tudo como foi combinado com eles e deixa o resto conosco. E depois, como fica a minha situação? Depois você volta para casa como herói, Marcelo. Vai ter colaborado para desmantelar uma das maiores rotas de tráfico internacional do país. Seus filhos vão ter orgulho do pai. Era uma perspectiva tentadora, mas ainda parecia longe demais para ser real. A Sandra e as crianças estão seguras? Nossa equipe está de olho neles também. Relaxa, está tudo sob controle. Desliguei mais tranquilo, mas ainda preocupado. No fundo, sabia que estava numa situação que podia dar errado de muitas formas diferentes. E em todas elas, eu saía perdendo. Consegui dormir algumas horas, acordando várias vezes com pesadelos onde meus filhos eram sequestrados e eu era preso por tráfico. Quando amanheceu, estava exausto fisicamente e emocionalmente. Tomei um banho no posto, me barbeei e tomei um café reforçado. Era o último dia daquela jornada louca. Dali a algumas horas, tudo estaria resolvido, para o bem ou para o mal. A viagem de Campo Grande até Corumbá foi a mais tensa da minha vida. A BR-262 estava em boas condições. Trânsito normal, tempo claro. Condições perfeitas para dirigir, mas eu não conseguia aproveitar nada. A cabeça estava focada apenas no que ia acontecer nas próximas horas. Passei pelo posto de fiscalização que tinha me preocupado na noite anterior. Realmente, não fui parado. Os policiais rodoviários estavam concentrados em outros veículos, como o Carlão tinha prometido. A influência da equipe dele era impressionante. Por volta do meio-dia, parei para almoçar em Aquidauana. Era a última refeição antes de chegar ao destino final. Comi sem sentir o sabor da comida, preocupado apenas em manter o estômago com alguma coisa para aguentar a tensão que viria. Durante o almoço, analisei cada detalhe do que sabia sobre a operação. A entrega seria num galpão nos arredores de Corumbá. Eu entregaria a droga, receberia o restante do pagamento e, no meio da negociação, a polícia invadiria o local. Em teoria, era simples. Na prática, 1000 coisas podiam dar errado. E se os traficantes desconfiassem de alguma coisa? E se descobrissem o transmissor no caminhão? E se a polícia chegasse atrasada? E se eu fosse morto no meio do tiroteio? Todas essas possibilidades passavam pela minha cabeça enquanto dirigia os últimos quilômetros até Corumbá. A paisagem do Pantanal era linda, planícies extensas, gado pastando, aves aquáticas. Mas eu mal prestava atenção. Estava entrando na fase final de uma missão que podia definir o resto da minha vida. Chegando em Corumbá, procurei um posto para estacionar e aguardar as instruções finais. A cidade estava movimentada, típico de uma região de fronteira. Brasileiros, bolivianos, paraguaios, gente de todo tipo transitando pelas ruas. Ambiente perfeito para negócios escusos. Meu celular tocou às 4 da tarde. Marcelo, chegou em Corumbá. Era a voz que eu já conhecia, aquela que tinha ameaçado minha família. Cheguei, tô esperando instruções. Perfeito. Daqui a 1 hora você vai receber a localização exata para a entrega. Vem sozinho, obviamente. Tá bom. E Marcelo, espero que você não tenha feito nada que possa nos desapontar. Seria uma pena termos que visitar sua família em Maceió. Eles sabiam que a Sandra tinha mudado de cidade de novo. Como conseguiam essas informações tão rápido? Eu só quero entregar essa carga e acabar com isso. Inteligente. Até logo. Faltava 1 hora para o momento decisivo. 1 hora para descobrir se eu sairia vivo daquela história, ou se minha vida como homem livre estava chegando ao fim. A mensagem com a localização chegou exatamente 1 hora depois. Era um endereço na zona industrial de Corumbá, próximo ao Rio Paraguai. Lugar isolado, perfeito para negócios ilegais. Meu estômago embrulhou quando li as coordenadas no GPS. Antes de sair, verifiquei se o transmissor ainda estava no lugar. O pequeno dispositivo continuava colado embaixo do painel.
invisível para quem não soubesse onde procurar. Era minha única conexão com a equipe do Carlão, minha única esperança de sair vivo daquela situação. O trajeto até o galpão levou cerca de 20 minutos. Saí do centro da cidade, passei por bairros residenciais e cheguei numa área industrial quase deserta. Era final de tarde de segunda-feira. A maioria das empresas já tinha fechado. Ambiente perfeito para uma entrega de droga. O galpão ficava no final de uma rua sem saída, cercado por terrenos baldios e outros prédios abandonados. Um lugar onde os gritos não seriam ouvidos. Estacionei a Nova Esperança na frente do portão e desliguei o motor. Minhas mãos tremiam no volante. "Ai, meu Deus, me protege", murmurei antes de descer do caminhão. O portão se abriu antes mesmo que eu batesse. 2 homens apareceram, ambos usando camiseta preta e calça jeans. Um era alto e magro, o outro baixo e gordo. Os 2 tinham a postura de quem estava acostumado com violência. "Marcelo?", perguntou o mais alto. "Sou eu. Entre com o caminhão." Devagar. Voltei para a cabine e dirigi para dentro do galpão. O espaço era amplo, mal iluminado, com cheiro de umidade e óleo diesel. Havia algumas caixas empilhadas no fundo e uma mesa com cadeiras no centro. Ambiente improvisado, mas funcional para o tipo de negócio que iam fazer. Assim que estacionei, os 2 homens fecharam o portão atrás de mim. A sensação de estar numa armadilha foi imediata. Não havia como sair dali sem permissão. Um terceiro homem apareceu das sombras do fundo do galpão. Era mais velho que os outros, uns 50 anos, careca, com cicatriz no rosto. Claramente o chefe da operação. "Marcelo, finalmente", disse ele, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou o Edmundo. Foi uma viagem tranquila?" "Tranquila", respondi, tentando parecer calmo. "Ótimo. Vamos ver a mercadoria." Caminhamos até a traseira do caminhão. Abri a carroceria e os 3 homens subiram para examinar as caixas. Edmundo abriu uma das embalagens e sorriu ao ver os pacotes de cocaína. "Perfeito. Mercadoria de primeira qualidade." Ele pegou um dos pacotes e cheirou. Pura, como combinado. Enquanto eles conferiam a droga, eu ficava parado ao lado do caminhão, tentando identificar onde estava a equipe do Carlão. O galpão parecia vazio, mas sabia que eles deviam estar por perto. Pelo menos era o que eu esperava. "Tudo conferido", Edmundo disse, descendo da carroceria. 50 quilos como combinado. Você fez um bom trabalho, Marcelo. Posso receber meu pagamento e ir embora? "Claro, claro. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa." O sorriso dele desapareceu. "Você tem certeza de que veio sozinho?" Meu coração disparou. "Como assim?" "Estou perguntando se você trouxe alguma companhia indesejada. Polícia, por exemplo." "Não sei do que você está falando." "Vim sozinho, como combinado." Edmundo fez um sinal para os outros 2 homens, que se posicionaram dos meus lados. "Sabe, Marcelo, a gente fez uma investigação sobre você. Descobrimos coisas interessantes." "Que tipo de coisa?" "Por exemplo, que você parou para almoçar em Aimorés e conversou longamente com um homem que a gente não conseguiu identificar. Um homem que sumiu logo depois que vocês terminaram de conversar." Meu sangue gelou. Eles tinham me vigiado durante toda a viagem. Como não percebi que estava sendo seguido? Era só um caminhoneiro conhecido. A gente conversou sobre frete, essas coisas. "Caminhoneiro conhecido?" Edmundo riu. "Então por que esse caminhoneiro conhecido não aparece em nenhum registro?" "Porque ninguém mais no restaurante sabia quem ele era." Estava ferrado. Eles sabiam do encontro com o Carlão. "Olha, eu não sei quem era o cara. Ele que veio falar comigo. Eu nem lembro direito do que conversamos." "Marcelo, Marcelo." Edmundo balançou a cabeça. "Você me decepciona. Pensei que era um cara inteligente." Um dos capangas puxou uma pistola da cintura. O outro fez o mesmo. Eu estava cercado, sem saída. "Por favor, eu não fiz nada. Só trouxe a mercadoria como combinado." "É verdade, você trouxe. Mas também trouxe uns amigos da polícia junto." "Que polícia? Não tem polícia nenhuma aqui." "Não?
Então explica esse transmissor que encontramos no seu caminhão. Edmundo puxou do bolso o pequeno dispositivo que eu tinha colado embaixo do painel. Meu mundo desabou. Eu não sei como isso foi parar aí. Alguém deve ter colocado. Claro que alguém colocou. Você. Foi aí que percebi que estava morto. Eles tinham descoberto tudo e não havia mais como fingir inocência. Escuta, Edmundo, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Marcelo. Eu entendo perfeitamente. Você foi pego transportando droga e fez um acordo com a polícia para salvar sua pele, bem típico de covarde. Eles ameaçaram minha família. Eu não tive escolha. Todo mundo tem escolha, Marcelo. Você escolheu nos trair. Edmundo fez outro sinal, e os dois capangas apontaram as armas para mim. Lamento que tenha terminado assim. Você parecia um cara decente. Foi nesse momento que as portas do galpão explodiram. Homens armados invadiram o local gritando "Polícia Federal!" e mãos para o alto. Era a equipe do Carlão finalmente entrando em ação. O tiroteio começou imediatamente. Me joguei atrás do caminhão procurando proteção enquanto as balas voavam por todo lado. Edmundo e seus capangas revidaram o fogo, mas estavam em clara desvantagem numérica. A operação durou menos de 5 minutos. Quando o silêncio voltou, Edmundo estava morto, um dos capangas ferido e o outro rendido. Eu estava vivo, tremendo atrás do caminhão, mas vivo. Carlão apareceu entre os policiais que invadiram o galpão. Você está bem, Marcelo? Estou, mas eles descobriram o transmissor. A gente viu. Por isso entramos antes do previsto. Se tivéssemos esperado mais um pouco, você seria homem morto. Olhei para o corpo do Edmundo no chão. Alguns minutos antes, ele estava pronto para me matar. Agora, era apenas mais um criminoso que tinha escolhido o caminho errado. E agora? Como fica a minha situação? Agora você é livre, Marcelo. Você cumpriu sua parte do acordo. A partir de hoje, pode voltar para sua vida normal. Normal. Depois de tudo que tinha passado, será que algum dia minha vida voltaria a ser normal? Passei as 3 horas seguintes numa delegacia da Polícia Federal em Corumbá, prestando depoimento. Contei toda a história desde o momento que o Roberto me ofereceu o frete suspeito até a invasão do galpão. Os agentes gravaram tudo, fizeram várias perguntas, conferiram cada detalhe. O delegado responsável pela operação, Dr. Henrique Moraes, me explicou o tamanho do esquema que tinha ajudado a desmantelar. Marcelo, você participou da derrubada de uma das maiores rotas de tráfico internacional da América do Sul. Essa organização movimentava mais de 200 quilos de cocaína por mês entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Era difícil acreditar que eu, um simples caminhoneiro, tinha sido peça-chave numa operação tão grande. E o Roberto? Ele foi preso? O Roberto Mendes foi encontrado morto numa estrada vicinal próxima a Cariacica, na manhã de hoje. Aparentemente, a própria organização o eliminou quando descobriu que a operação tinha sido comprometida. Senti um arrepio na espinha. Podia ter sido eu no lugar dele se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Doutor, e minha família? Eles estão seguros? Já receberam proteção. Uma equipe nossa está acompanhando sua ex-esposa e seus filhos. Em alguns dias, quando tivermos certeza de que não há mais riscos, eles poderão voltar para casa. Era um alívio saber que a Sandra e as crianças estavam protegidas. Durante toda aquela loucura, o que mais me preocupava era a segurança deles. Posso falar com eles? Pode sim. Vou te dar o número de contato da equipe que está protegendo sua família. Liguei imediatamente. A Sandra atendeu no primeiro toque. Marcelo, graças a Deus, estava morrendo de preocupação. Tá tudo bem, Sandra? Acabou. O pessoal perigoso foi preso. Não vão mais incomodar vocês. Que história foi essa? Tem uns policiais federais aqui falando em proteção de testemunha, tráfico internacional. Eu não estou entendendo nada. Depois eu explico tudo direitinho. O importante é que acabou. Vocês estão seguros. E você, tá bem? Tô. Cansado, mas bem. Daqui a alguns dias a gente se vê.
Marcelo, ela fez uma pausa. Eu sei que você fez besteira, mas também sei que tentou fazer a coisa certa no final. Os meninos ficaram preocupados, mas vão ficar orgulhosos quando souberem que o pai ajudou a prender bandidos. Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Apesar de tudo, minha família ainda confiava em mim. Depois do depoimento, Carlão me levou para um hotel no centro de Corumbá. Eu estava exausto, precisava de um banho, uma refeição decente e uma noite de sono sem pesadelos. Marcelo, quero te parabenizar, disse Carlão quando chegamos ao hotel. Você se comportou como um verdadeiro herói. Herói? Eu me meti numa furada por ganância e quase morri por causa disso. Mas quando teve a chance de fazer a coisa certa, você escolheu ajudar a justiça. Isso conta muito. E agora? Como fica minha vida daqui para frente? Agora você volta para casa e recomeça. Vai receber uma indenização do governo pelo serviço prestado à nação. Não é muito, mas vai ajudar a quitar suas dívidas e dar um novo start. Indenização? R$ 50.000. E além disso, se quiser mudar de profissão, o governo tem programas de qualificação profissional para pessoas que colaboraram com a justiça. Era mais dinheiro do que eu ganharia em 2 anos de frete, suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para investir no futuro dos meus filhos. Carlão, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como vocês souberam que eu ia ser usado para transportar a droga? Há 3 anos investigamos essa organização. Tínhamos um informante dentro do grupo, alguém que nos passava informações sobre as operações. Foi ele que nos contou sobre a carga que seria transportada por um caminhoneiro de Vitória. E o Roberto? Ele era informante de vocês? Não. O Roberto era um recruta dos traficantes mesmo. Nosso informante era outra pessoa, alguém mais próximo do comando da organização. E quem era? Carlão sorriu. Isso eu não posso te contar. Sigilo da investigação. Fiquei curioso, mas entendi que havia coisas que eu não precisava saber. Naquela noite, no quarto do hotel, tomei o primeiro banho relaxante em dias. A água quente lavou não apenas a sujeira da estrada, mas também um pouco da tensão que estava acumulada no meu corpo. Depois do banho, me deitei na cama e liguei a TV. Passava um filme de ação, onde o mocinho enfrentava bandidos e salvava o mundo. Mudei de canal. Não queria ver mais violência por um tempo. Encontrei um programa sobre a natureza do Pantanal. Imagens bonitas da fauna e flora da região onde eu estava. Pássaros coloridos, jacarés, capivaras, paisagens exuberantes. Era isso que eu queria ver. Vida, beleza, paz. Dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Pela primeira vez em dias, não tive pesadelos. Sonhei que estava em casa, brincando com meus filhos no quintal, vida normal de pai de família. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Estava livre, realmente livre. Não tinha mais ninguém me ameaçando, não tinha mais droga no meu caminhão, não precisava mais mentir para ninguém. A verdade tinha me libertado. Tomei café da manhã no hotel pensando no futuro. Tinha R$ 50.000 para recomeçar a vida. Podia quitar as dívidas, reformar a casa onde os meninos moravam, talvez até voltar a estudar. Sempre quis fazer um curso de mecânica de caminhões, virar um profissional mais completo, ou talvez mudasse completamente de área. Tinha 45 anos. Ainda era tempo de aprender uma profissão nova, algo que me mantivesse próximo da família sem precisar viajar tanto. O Carlão apareceu na hora do almoço para me levar de volta à Vitória. Pronto para voltar para casa? Perguntou. Mais do que pronto. Só quero abraçar meus filhos e tentar reconstruir minha vida. Você vai conseguir, Marcelo. Homens como você sempre conseguem dar a volta por cima. A viagem de volta foi completamente diferente da ida. Sem carga suspeita, sem ameaças, sem medo. Apenas eu, meu caminhão e a estrada, como deveria ser sempre. Durante o trajeto, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Em uma semana, minha vida tinha passado por uma montanha-russa de emoções.
Saí de caminhoneiro endividado para mula de traficante, depois colaborador da polícia e finalmente testemunha protegida. Tinha sido a semana mais intensa da minha vida, mas no final aprendi lições valiosas. A ganância realmente pode cegar a pessoa e levá-la para caminhos perigosos. A família é o que há de mais importante na vida. E às vezes, fazer a coisa certa é a única saída possível, mesmo quando parece a mais arriscada. Cheguei em Vitória no final da tarde, direto para casa. Era uma casa simples em Vila Velha, que eu mantinha mesmo depois da separação. Lugar onde voltava quando estava na cidade, lugar que ainda chamava de lar. Estacionei a Nova Esperança na garagem e fiquei alguns minutos só olhando para ela. Meu caminhão tinha me salvado de muitas situações ao longo dos anos, mas desta vez, quem tinha me salvado foi minha própria consciência. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Sandra. Marcelo, já chegou? Cheguei. Quando vocês podem voltar? Os policiais disseram que amanhã já podemos ir para casa. As crianças estão doidas para te ver. Eu também tô doido para ver eles. Sandra, obrigado por ter confiado em mim mesmo sem entender nada. Você é o pai dos meus filhos, Marcelo. Apesar dos nossos problemas, eu sei que você é um homem de caráter. No dia seguinte, fui buscar minha família no aeroporto. Quando vi o Rafael e a Letícia correndo em minha direção, senti que tudo tinha valido a pena. O abraço deles foi o melhor prêmio que eu podia receber. Pai, é verdade que você ajudou a polícia a prender bandidos? Perguntou o Rafael com os olhos brilhando de admiração. É verdade, filho. Seu pai fez a coisa certa no final. Você é um herói, pai, disse a Letícia, me abraçando com força. Se eles soubessem de toda a verdade, talvez não me vissem como herói. Mas no final, o que importava era que eu tinha escolhido o lado certo quando foi necessário. A indenização chegou 2 semanas depois. R$50 mil, que mudaram completamente minha situação financeira. Quitei todas as dívidas, reformei a casa das crianças e ainda sobrou uma quantia boa para investir no futuro. Decidi fazer o curso de mecânica que sempre quis. Seria uma forma de continuar trabalhando com caminhões, mas sem precisar viajar tanto. Podia abrir uma oficina especializada em veículos pesados, ficar próximo da família. A Sandra ficou surpresa com minha decisão. Você tem certeza de que quer parar de viajar? A estrada sempre foi sua paixão. Minha paixão agora são nossos filhos. Quero estar presente na vida deles, acompanhar o crescimento, não perder mais momentos importantes. E se um dia você sentir saudade da estrada? Aí eu pego meu caminhão e faço uma viagem de lazer com vocês. Mostro para as crianças as belezas do nosso Brasil. Ela sorriu. Era um sorriso que eu não via há muito tempo. Quem sabe a gente não consegue reconstruir nossa família, Marcelo? Você mudou muito depois de tudo o que aconteceu. Era verdade. A experiência tinha me transformado profundamente. Me fez perceber o que realmente importava na vida. 6 meses depois, abri minha oficina especializada em caminhões. Oficina Nova Esperança, o mesmo nome que tinha dado ao meu caminhão. O negócio cresceu rapidamente, porque eu conhecia cada parafuso, cada problema que um caminhão podia ter. Muitos colegas caminhoneiros vinham à oficina não apenas para consertar seus veículos, mas para conversar, desabafar, pedir conselhos. Eu sempre tinha uma palavra de apoio, uma orientação baseada na experiência. Nunca contei para ninguém os detalhes da operação policial. Era um segredo que levaria para o túmulo. Mas vez ou outra, quando algum colega aparecia com uma proposta de frete suspeita, eu dava uns toques discretos. Cuidado com frete muito bom, parceiro. Às vezes o que parece oportunidade pode ser cilada. E eles ouviam porque sabiam que eu era um caminhoneiro experiente, alguém que conhecia os perigos da estrada. 1 ano depois dos acontecimentos em Corumbá, minha vida tinha mudado completamente. A oficina estava prosperando, eu tinha quitado todas as dívidas e principalmente tinha recuperado a confiança da minha família. O Rafael estava jogando futebol no time juvenil do América, sonhando em ser jogador profissional. Eu nunca perdia um jogo dele.
Ficava na arquibancada gritando como qualquer pai orgulhoso, compensando todos os jogos que tinha perdido quando vivia na estrada. A Letícia tinha se interessado por mecânica, inspirada pelo que via na oficina. Sempre que vinha me visitar, ficava observando como eu trabalhava, fazendo perguntas sobre motores, transmissão, freios. Era inteligente como a mãe, mas tinha herdado minha paixão por máquinas. Pai, quando eu crescer, quero ter uma oficina como a sua, ela disse numa tarde de sábado, enquanto me ajudava a organizar as ferramentas. Então você precisa estudar muito, filha. Mecânica moderna precisa de conhecimento técnico, não é só força e experiência. Eu vou estudar. E quando me formar, a gente pode trabalhar juntos? Claro que pode. Oficina Pai e Filha vai ser o nome. Ela riu daquele jeito gostoso que só criança sabe rir. Com a Sandra, as coisas também estavam melhorando devagar. Não tínhamos voltado oficialmente, mas ela frequentava a oficina, almoçava comigo alguns fins de semana, participava da vida familiar de novo. Você mudou mesmo, Marcelo, ela disse numa dessas tardes juntos. Antes você só pensava na próxima viagem, no próximo frete. Agora você está realmente presente. A vida me ensinou o que é importante, Sandra. Quase perdi tudo por causa da ganância. Não vou repetir o mesmo erro. E não sente falta da estrada? Sinto, mas sinto mais falta ainda de vocês quando estou longe. Era verdade. A estrada continuava no meu sangue, mas agora eu sabia dosar essa paixão com as responsabilidades familiares. Na oficina, atendia caminhoneiros de todo o Espírito Santo e até de outros estados. Minha reputação de mecânico honesto e competente se espalhou rapidamente. Mas o que mais me orgulhava era quando algum colega vinha pedir conselho sobre a vida, sobre família, sobre as tentações da profissão. Marcelo, apareceu um cara oferecendo um frete de eletrônicos para a fronteira. O valor está muito bom, 3 vezes o normal. O que você acha? Era o Toninho, o mesmo caminhoneiro que eu tinha encontrado no posto em Três Corações durante minha fatídica viagem. Toninho, se tá bom demais, é porque tem coisa por trás. Eletrônicos para a fronteira com pagamento 3 vezes maior? Cheira mal, parceiro. Mas a documentação tá toda certinha, o cara parece sério. Era exatamente isso que eu pensei quando aceitei um frete parecido. Por pouco não me ferrei bonito. Como assim? Não posso contar os detalhes, mas posso te garantir que frete suspeito sempre dá problema. Vale mais a pena ganhar menos e dormir tranquilo. Toninho seguiu meu conselho e recusou a proposta. 2 semanas depois, soube que outro caminhoneiro tinha aceitado o mesmo frete e foi preso na fronteira transportando drogas. A vida tinha me dado a sabedoria para ajudar outros colegas a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Durante aquele ano de reconstrução, Carlão me visitou algumas vezes. Ele tinha virado amigo, alguém com quem podia conversar sobre a experiência que tínhamos compartilhado. Como está indo a vida nova? Perguntou numa dessas visitas. Muito melhor do que eu esperava. A oficina está dando certo, a família está unida de novo. Não tenho do que reclamar. E nenhum arrependimento. Arrependimento de ter aceitado aquele frete suspeito todos os dias. Mas não me arrependo de ter colaborado com vocês. Foi a decisão mais acertada da minha vida. Você salvou muitas vidas, Marcelo. Aquela organização causava muito sofrimento, destruía famílias inteiras com as drogas que distribuía. Era reconfortante saber que minha decisão tinha contribuído para algo maior, para a proteção da sociedade. Carlão me contou que outros caminhoneiros tinham sido abordados pela mesma organização, mas depois da operação em Corumbá, o esquema foi completamente desmantelado. Vocês conseguiram prender todos os envolvidos? A maioria. Alguns fugiram para outros países, mas a rota Brasil-Bolívia-Paraguai foi neutralizada, pelo menos por enquanto. Por enquanto, infelizmente, sempre aparecem outros grupos para ocupar o espaço deixado pelos que foram presos. É uma luta constante, mas pelo menos eu tinha feito minha parte nessa luta. No final daquele primeiro ano, decidi fazer uma viagem especial. Peguei a Nova Esperança, que agora só usava para passeios, e levei a família para conhecer o Pantanal.
Queria mostrar para as crianças a beleza daquela região onde tanta coisa importante tinha acontecido na minha vida. Fomos de Vitória até Corumbá, mas desta vez como turistas, sem pressa, aproveitando cada quilômetro da estrada. O Rafael e a Letícia ficaram encantados com a paisagem, com os animais, com a imensidão do Pantanal. "Pai, é aqui que você ajudou a polícia a prender os bandidos?" perguntou a Letícia quando chegamos em Corumbá. "Foi por aqui sim, mas agora isso é passado. Estamos aqui para curtir as férias em família. Visitamos fazendas, fizemos passeios de barco pelo Rio Paraguai, vimos jacarés, capivaras, tucanos. Era a mesma região onde tinha passado os momentos mais tensos da minha vida. Mas agora estava cheia de momentos felizes ao lado de quem eu mais amava. Na última noite da viagem, ficamos hospedados num hotel com vista para o rio. Depois que as crianças dormiram, a Sandra e eu saímos para conversar na varanda. Obrigada por essa viagem, Marcelo. Fazia tempo que a gente não passava momentos assim em família. Eu que agradeço por ter me dado uma segunda chance, Sandra. Sei que estraguei tudo com minha ganância, mas prometo que agora as coisas vão ser diferentes. Eu acredito em você. Você provou que mudou de verdade. Naquela noite, olhando para as estrelas refletidas no Rio Paraguai, senti uma paz que não experimentava há anos. Tinha enfrentado meus démons, pago pelos meus erros e conquistado uma segunda chance na vida. A estrada continuava sendo parte de mim, mas agora eu sabia que o verdadeiro tesouro não estava no próximo frete, na próxima viagem. Estava em casa, na minha família, na vida simples, mas honesta que tinha reconstruído. 2 anos se passaram desde aquela viagem fatídica que mudou minha vida para sempre. Era uma manhã de sábado ensolarada quando recebi uma ligação que despertaria novamente minha consciência para questões maiores que minha própria existência. "Marcelo, aqui é o Carlão." "E aí, parceiro, há quanto tempo? Como você tá?" Bem, escuta, posso te fazer uma visita hoje? Tenho uma proposta interessante para você." "Claro. Vou estar na oficina até meio-dia." Fiquei curioso com o tom misterioso dele. Desde nossa última conversa, Carlão tinha se aposentado definitivamente da polícia e estava vivendo uma vida mais tranquila. O que seria que ele queria comigo? Ele chegou na oficina por volta das 10 da manhã. Estava com boa aparência, mais relaxado do que eu o conhecia. Conversamos sobre amenidades enquanto eu terminava de trocar o óleo de um caminhão. "Marcelo, você lembra quando falei que a luta contra o crime organizado é constante?" "Lembro. Você disse que sempre aparecem novos grupos para ocupar o espaço dos que foram presos." "Exato. E agora surgiu uma situação onde sua experiência seria muito valiosa." Senti um frio na barriga. Será que ele queria me envolver em outra operação perigosa? Que tipo de situação? "Nada perigoso, pode ficar tranquilo. É uma proposta para você dar palestras em escolas de formação para caminhoneiros, alertando sobre os perigos do tráfico de drogas." Era uma proposta que eu não esperava, mas que fazia muito sentido. "Palestras?" "Sim. Sua história é poderosa, Marcelo. Um caminhoneiro honesto que foi usado pelos traficantes, mas teve coragem de fazer a coisa certa no final. Isso pode inspirar muitos colegas a não cometerem o mesmo erro que você cometeu." A ideia me agradou imediatamente. Era uma forma de transformar minha experiência ruim em algo positivo para outros profissionais. Mas eu nunca dei palestra na vida. Não sei se sou bom de fala. Você não precisa ser orador profissional. Precisa apenas contar sua história com sinceridade. Isso vale mais que qualquer discurso bonito. "E onde seriam essas palestras? Escolas de formação, sindicatos de caminhoneiros, eventos da categoria. Tem muita gente interessada em ouvir seu relato." Pensei na proposta por alguns minutos. Era uma oportunidade de contribuir para a profissão, de ajudar outros colegas a não passarem pelo mesmo sufoco que eu passei. "Tá bom, Carlão. Eu aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Quero que minha filha Letícia me acompanhe nas palestras. Ela está se interessando pela profissão e seria bom ela entender desde cedo
os perigos e responsabilidades. Perfeito. Vai ser ainda mais impactante ter pai e filha juntos. A primeira palestra foi numa escola de formação em Cariacica, ironicamente no mesmo município onde eu tinha carregado a droga 2 anos antes. Estava nervoso, mas a Letícia, agora com 14 anos, me deu força. Relaxa, pai. Você só precisa contar a verdade. A sala estava cheia de futuros caminhoneiros, jovens cheios de sonhos sobre a profissão. Quando comecei a falar, senti que tinha encontrado minha nova missão na vida. Galera, meu nome é Marcelo Tavares e há 19 anos eu sou caminhoneiro. Vim aqui contar para vocês uma história que pode salvar a vida de muitos de vocês. Contei toda a história, desde a proposta suspeita do Roberto até a operação em Corumbá. Falei sobre a ganância que me cegou, sobre o medo que senti, sobre a importância de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. A estrada vai oferecer muitas tentações para vocês. Fretes com pagamento muito alto, propostas que parecem oportunidades únicas. Mas lembrem-se, se tá bom demais, é porque tem coisa errada por trás. Os jovens ouviam em silêncio absoluto. Alguns faziam anotações, outros balançavam a cabeça concordando. Eu tive sorte. Consegui sair vivo dessa situação e ainda colaborar com a justiça. Mas muitos colegas nossos não tiveram a mesma sorte. Foram presos, mortos ou destruíram suas famílias por causa de decisões erradas. No final da palestra, vários alunos vieram tirar dúvidas, fazer perguntas, agradecer pelos conselhos. Um rapaz jovem, uns 20 anos, me chamou a atenção. Seu Marcelo, meu pai é caminhoneiro há muito tempo. Ele sempre diz que a estrada ensina muita coisa, mas também pode ser perigosa. Agora entendo melhor o que ele queria dizer. Exato, filho. A estrada é uma grande escola, mas a gente tem que saber escolher as lições certas. A Letícia ficou orgulhosa de mim. No caminho de volta para casa, ela comentou: Pai, você viu como eles prestaram atenção na sua história? Você pode ajudar muita gente. É isso que eu quero, filha. Transformar meu erro em algo útil para outros. Nos meses seguintes, as palestras se multiplicaram. Fui convidado para falar em várias cidades do Espírito Santo. Depois, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Sempre acompanhado da Letícia, que virou minha assistente e maior incentivadora. A Sandra ficou inicialmente preocupada com minhas viagens, mas quando percebeu que era para fazer o bem, me apoiou totalmente. Você encontrou sua verdadeira vocação, Marcelo. Está usando sua experiência para proteger outros. O Rafael também se orgulhava do pai. No colégio, contava para os amigos que seu pai era um herói que tinha ajudado a polícia a prender traficantes. Pai é palestrante agora, ele dizia com orgulho. Ensina caminhoneiro a não fazer besteira. A oficina continuava funcionando normalmente. Contratei um mecânico para me ajudar nos dias que eu estava viajando para palestras. O negócio estava tão bem que pensei em expandir, abrir uma filial em outra cidade. Um ano depois de começar com as palestras, recebi um convite especial. O Ministério da Justiça queria que eu participasse de uma campanha nacional contra o tráfico de drogas. Seria gravado um documentário sobre minha história para ser exibido em escolas e associações de caminhoneiros de todo o país. Marcelo, disse o diretor do documentário, sua história mostra que é possível cometer um erro e ainda assim fazer a coisa certa. Isso é muito poderoso. O documentário ficou pronto em 6 meses. Foi exibido primeiro numa cerimônia em Brasília, com a presença do ministro da Justiça e várias autoridades. Levei toda a família para a ocasião. Quando as luzes se acenderam no final da exibição, havia lágrimas nos olhos de muitas pessoas na plateia. O ministro me cumprimentou pessoalmente. Obrigado por sua coragem, Sr. Marcelo. Histórias como a sua salvam vidas. 5 anos depois do episódio em Corumbá, eu tinha me tornado uma referência nacional na luta contra o aliciamento de caminhoneiros pelo tráfico de drogas.
Tinha dado mais de 200 palestras, participado de campanhas educativas, ajudado dezenas de colegas a evitarem armadilhas. A Letícia, agora com 17 anos, tinha decidido cursar engenharia mecânica. Queria se especializar em veículos pesados para trabalhar comigo na oficina, que havia se tornado uma das mais respeitadas do estado. O Rafael seguiu o sonho do futebol e estava jogando nas categorias de base de um time profissional. Sempre que podia, assistia minhas palestras e se orgulhava do pai. A Sandra e eu reatamos oficialmente o casamento. A experiência traumática que quase destruiu nossa família acabou fortalecendo nossos laços. Às vezes penso que tudo o que aconteceu foi necessário para você se tornar o homem que é hoje, ela disse numa noite, enquanto comemorávamos nosso segundo casamento. Pode ser, Sandra. Deus escreve certo por linhas tortas. Meu erro me levou para o caminho certo. Na minha última palestra do ano, numa escola em Vila Velha, cidade onde nasci, olhei para a plateia cheia de jovens sonhadores e senti que havia encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Galera, vou deixar vocês com uma reflexão. A estrada da vida, assim como a estrada de asfalto, tem muitas curvas, subidas, descidas. Às vezes a gente se perde, toma o caminho errado. Mas sempre há uma oportunidade de voltar para a rota certa. O importante é ter coragem para fazer a escolha certa quando ela aparecer. Um jovem levantou a mão. Seu Marcelo, o senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter aceitado aquele frete suspeito, mas não me arrependo das consequências, porque elas me levaram a descobrir quem eu realmente sou. Às vezes precisamos passar pela tempestade para valorizar o sol. Quando saí daquela escola, acompanhado da Letícia, senti que minha jornada tinha se completado. Não era mais apenas um caminhoneiro que tinha cometido um erro. Era um homem que tinha transformado seu erro em sabedoria, sua experiência em exemplo, seu medo em coragem. A nova esperança me esperava no estacionamento, meu fiel companheiro de tantas estradas, testemunha de tantas histórias. Agora ela me levava para uma nova missão. Educar, inspirar, proteger outros colegas de profissão. Olhei para o céu estrelado de Vila Velha e agradeci a Deus por ter me dado forças para escolher o caminho certo quando tudo parecia perdido. Minha vida tinha ganhado um novo significado, um propósito maior que qualquer frete que eu pudesse transportar. A estrada continuava me chamando, mas agora era uma estrada diferente, uma estrada de esperança, de segundas chances, de redenção. E eu estava pronto para percorrê-la até o fim, sempre com minha família ao lado e a certeza de que estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.